Ontem foi um sábado diferente pra gente, né, nação? Foi um sábado que a gente não tá muito habituado a viver. Um sábado onde a gente viu as despedidas para Lionel Ribeiro e eu tenho certeza que a grande maioria da torcida rubro-negra se emocionou muito com a despedida do Lionel Ribeiro do Flamengo. Por muitas vezes eu chamei o Everton Ribeiro de Lionel Ribeiro. Pela capacidade de construção de jogadas bonitas que o Everton Ribeiro tem, ele é hoje um jogador ímpar na América do Sul. Ele não é só aquele jogador eficiente, ele não era só aquele jogador que era capaz de fazer a diferença antes do passe para o gol. Mas ele faz isso tudo com uma maestria, com uma beleza, com uma plasticidade que poucos conseguem fazer hoje no futebol sul-americano. Só que tudo isso é no passado. Everton Ribeiro sai no momento certo do Flamengo, do meu ponto de vista, porque é o momento da gente atravessar com uma nova geração. Lohan, Matheus Gonçalves, o próprio Nicolás de la Cruz precisam de mais espaço no elenco rubro-negro. Everton Ribeiro, como capitão, por si só já demanda espaço também numa equipe. Correríamos o risco de não utilizar o Matheus Gonçalves ou o Lohan por conta da presença do Lionel Ribeiro. E o Lionel Ribeiro já não é mais Lionel Ribeiro há pelo menos 2 anos. Mas a nossa gratidão, nosso respeito e o nosso carinho vai sempre ir junto com Everton Ribeiro onde quer que ele vá. Foi linda as despedidas. Foi muito bom ter tido o Everton Ribeiro no Flamengo durante esses 6 anos e meio que ele passou. Nos ajudou a construir muitas coisas, mas do meu ponto de vista, era o momento certo de encerrar essa parceria vitoriosa entre Flamengo e Lionel Ribeiro. Do meu ponto, torcerei muito para ele ser feliz nos jogos do Bahia, menos nos 2 jogos contra o Flamengo. Seja feliz, Everton Ribeiro, Totói, Marília Neri. Foi muito bom estar com vocês enquanto vocês performavam a favor do Flamengo. Agora é vida que segue, tanto para o Flamengo quanto para o Everton Ribeiro. E o Flamengo se aproveitou, numa estratégia de marketing muito inteligente, diga-se de passagem, dessa comoção na internet em cima da saída do Everton Ribeiro, aproveitou que o coração dos torcedores rubro-negros estavam emocionados pelas homenagens, pelas declarações, pelas postagens de Everton Ribeiro e sua família, para anunciar às 22 horas deste sábado que havia renovado o contrato com Bruno Henrique. E por que eu digo que a estratégia foi perfeita? Porque o sábado foi um sábado de muitas emoções para o torcedor rubro-negro. Não tinha ninguém com espírito ruim. Não tinha ninguém com vontade de criticar a diretoria rubro-negra. Então, postar tarde da noite a renovação com Bruno Henrique, depois de um dia de bonitas emoções, preparou o torcedor rubro-negro para não falar uma linha sobre os 3 anos de contrato, sobre os valores colocados na renovação do Bruno Henrique, sobre os bônus que serão pagos a Bruno Henrique nessa renovação contratual. Jogada de mestre da diretoria rubro-negra. Não houve, pelo menos até a hora que eu vi, um comentário reclamando. Muito pelo contrário. O sentimento de perda pelo Everton Ribeiro era tão grande que a maioria das linhas dos comentários da renovação do Bruno Henrique era pedindo a renovação do Gabigol. Estão vendo só como é que as coisas mudam dependendo da estratégia que se aplica? O Gabriel está nas páginas da Globo.com hoje, porque estava na praia ontem no Rio de Janeiro com uma youtuber, tiktoker, uma influencer digital. E nas fotos a gente pode reparar que ele está bem fininho. Todo o trabalho que ele construiu durante as férias deu resultado. Mas estar fininho não quer dizer que vai jogar bem, que vai se dedicar, que vai se empenhar, que vai mudar a mentalidade, que vai largar a mão de tentar ser trap para tentar ser jogador de futebol. Isso não é garantia de nada. Mas convenhamos, pessoal, é melhor começar o ano fininho, se dedicando, do que começar o ano barrigudo cantando trap. Então, o Gabriel fez a parte dele até aqui. Nós ainda não temos jogos nenhum. Nós ainda não começamos campeonato nenhum. Então é muito precoce para dizer se o que ele fez vai dar certo ou vai dar errado. Se ele tá com a cabeça vitoriosa ou não. O que a gente tem que falar é sobre o momento. E no momento, até hoje é dia 7 de janeiro de 2024, ele fez tudo certinho. Fez todos os mandamentos que tem que fazer para um atleta voltar em condições de render pela sua equipe. O resto do ano a gente vai comentando à medida que for acontecendo, né? Bom, o Flamengo se apresenta amanhã.
Vários clubes brasileiros já começaram a se apresentar. O São Paulo, por exemplo, se apresentou ontem, mas corre o risco de perder o Dorival Júnior para a seleção brasileira. O Fernando Diniz foi mandado embora e o presidente atual da CBF quer o Dorival Júnior, mas os caras voltaram ontem, 2 dias antes do Flamengo. Faz diferença? 2 dias, não. De maneira nenhuma. O Flamengo volta amanhã. O que faz a diferença é que o Flamengo se apresenta amanhã não só sem os atrativos reforços que o técnico Tite pediu, como volta também com menos jogadores no elenco. O que pode ser bom porque a base vai precisar trabalhar no lugar de Felipe Luiz, no lugar de Rodrigo Caio, né? E aí o Tite vai poder observar mais a nossa base, que é um desejo do Tite. O Tite sabe que o DNA do Flamengo é ofensivo e utilizando a base. E é exatamente isso que ele vai fazer a partir de amanhã. O Nicolás de la Cruz, como eu já falei para vocês, também não deve se apresentar ao elenco amanhã. Ele deve se apresentar apenas na terça-feira e começar os trabalhos de verdade mesmo apenas na quarta-feira. São mais 2 dias e meio perdidos. Vai dar tanto problema assim? Não. A princípio, não. 2 dias e meio, até porque o primeiro dia é muito exame físico, exame médico, então não vai perder grandes coisas o Nicolás de la Cruz, não vai dar para trabalhar. A diretoria, vendo o cenário da dificuldade de realizar contratações, já está vetando algumas negociações. Por exemplo, a informação que eu tenho é que a diretoria rubro-negra vai segurar os principais nomes do elenco rubro-negro justamente pela dificuldade que está tendo em repor peças. O Ayrton Lucas, por exemplo, tem várias sondagens, tanto da Europa quanto do mundo árabe. Eu já venho falando isso para vocês desde o meio do Brasileirão do ano passado. Só que a diretoria decidiu o seguinte: nós não podemos vender o Ayrton Lucas. Nós não conseguimos fechar com um reserva para compor com o Ayrton Lucas a lateral esquerda. Se a gente perde o Ayrton Lucas, aí já era. Então, o conselho diretor de futebol do Flamengo definiu que os titulares ou que os jogadores que estão sendo mais usados pelo técnico Tite não saem do Flamengo por causa da dificuldade de reposição. Léo Pereira, o Olympiacos desejava o Léo Pereira, o Flamengo não vai negociar por causa da dificuldade de reposição. Então o Flamengo deve manter os principais nomes, pelo menos nessa primeira perna de janela de transferências. Em junho as coisas podem mudar. As coisas podem mudar até depois do dia 11, que é quando as janelas de transferências abrem. Dependendo dos valores que forem apresentados e das formas de pagamento e de como o Flamengo estiver no mercado, pode ser que os jogadores sejam negociados sim, mas a princípio o Conselho Diretivo de Futebol do Flamengo definiu que não sai nenhum daqueles jogadores que estão sendo mais utilizados pelo técnico Tite. A situação do Léo Ortiz, ela está parada há muito tempo. Há pelo menos 3 ou 4 dias eu venho falando para vocês que o Flamengo deixou, por parte do empresário do Léo Ortiz e do Bragantino, a definição se ele vem para o Flamengo ou se ele fica por lá. Já há uns 3 dias eu falei para vocês que as chances, há 3 dias atrás, eram mínimas do Léo Ortiz vir. Hoje, elas são menores ainda. O Red Bull Bragantino não quer reduzir a forma de pagamento, a entrada que o Flamengo tem que dar para poder contratar o Léo Ortiz. E aí, gente, eu vou falar da informação que eu tenho, do jeito que eu tenho ela, tá bom? Independente de como ela está sendo veiculada por aí, a informação que eu tenho é que o problema todo está na forma de pagamento, no alto valor de entrada que o Red Bull Bragantino quer que o Flamengo dê. E o Flamengo não pode e não quer dar. Matias Vinha, o Flamengo está testando a paciência do Roma, que está esganado, sem dinheiro para tentar contratar. Então, quanto mais o tempo passar para o Roma, pior é para eles. Hoje eles têm 850 mil euros para investir. Acabaram de contratar um zagueiro por empréstimo de 650 mil euros por empréstimo da Juventus. Então os caras estão esganados, sem dinheiro. O Flamengo está contando com isso, com a vontade do jogador para poder executar a compra do Matias Vinha. Mas isso vai levar tempo, isso vai demandar mais dias, mais horas. O Tite apareceu ontem falando sobre o Everton Ribeiro com os olhos todos contornados com olheiras. Por quê? Porque é óbvio que o cara está preocupado com aquilo que vai acontecer com o Flamengo. Por quê, gente? Porque mesmo que no final de janeiro cheguem todos os reforços, ainda assim eles não vão ter feito a pré-temporada com o time, não vão estar entrosados com a equipe, e aí o Tite sabe da dificuldade que vai ser de encaixá-los na equipe. O ideal e o que prometeram a ele é que ele começaria o ano com os reforços. O Tite está chateado? Não, ele está frustrado.
Frustrado com o Flamengo? Não, ele está frustrado pelo Flamengo não ter conseguido alcançar todos os reforços que ele pediu. E o Tite entende que esse não ter alcançado os reforços não foi uma má vontade do Flamengo ou uma incompetência dos dirigentes rubro-negros, e sim a dificuldade mesmo que o mercado apresenta para esse tipo de negociação que o Flamengo quer com esses jogadores que o Flamengo quer. Então a situação do Flamengo hoje ela é muito complicada, tá pior que a minha, que tô me acabando aqui de suor, esperando a academia abrir. Eu achei que a academia abria às 8, ela só abre às 9 para poder ir lá treinar e eu tô fechado no carro aqui, morrendo de calor. Mas ainda assim, estou fazendo o trabalho que tem que ser feito, que é de levar informação para vocês. Comentem. São 3 Cs, lembra? Curta, compartilha e comenta, para a gente poder saber o pensamento de vocês com relação a tudo que está acontecendo no Flamengo. Que domingo quente, nação. Bora treinar? Bora ficar fininho para ter saúde e ficar aqui com vocês durante muito tempo. Obrigado por tudo, meus amores. Eu amo muito, muito, muito vocês mesmo de coração, tá? Fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Saudações, rubro-negra!